pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer os mais de 2.100 alunos que eu tenho aqui no Udemy. A opinião de vocês é incrível. Cada vez que eu leio uma review sobre o curso, eu fico mais feliz e achando que realmente estou cumprindo com o objetivo que eu tracei quando eu coloquei esse curso no Udemy. Bom, muita gente fala pra mim, pede pra mim um jeito de um tipo de tutorial, manual, para instalar o SAP no computador. Então eu peguei aqui rapidinho o tempo, sentei e gravei um vídeo rapidão explicando para vocês como que instala o SAP no computador. Agora tem um negócio diferente aí, porque já tem um curso no Udemy, inclusive, só que ele é em inglês, ensinando a instalar o SAP no computador. Mas é o seguinte, antigamente a SAP permitia que a gente instalasse a versão trial do SAP no Windows. Só que agora a SAP não permite mais. Então o que a gente tem que fazer? Tem que instalar uma máquina virtual. Dentro dessa máquina virtual a gente tem que instalar o Linux. E aí a gente consegue instalar o NetWeaver, que é o SAP, dentro do Linux. Então o curso que eu criei, ele explica basicamente como a gente consegue fazer isso de maneira rápida, prática e sem dor de cabeça, tá bom? Bom, se vocês tiverem dúvidas, por favor me perguntem. Espero que vocês gostem. Abraço! Bom, então como eu disse anteriormente, a gente vai ter que fazer o download de 3 itens básicos para fazer o NetWeaver funcionar. Então o primeiro deles é o Oracle Virtual Machine, que é o VirtualBox. Esses links aqui é o seguinte, vocês podem utilizar esses mesmos links, mas essas coisas elas mudam. Então se porventura vocês tentarem esses mesmos links e de repente ele tiver quebrado ou ir para um lugar que não existe mais, é só procurar no Google. No caso do Oracle VirtualBox, é só procurar, por exemplo, Oracle VirtualBox, que vocês vão chegar nesse mesmo link de download aqui. Então, aqui é o seguinte. Esse aqui é uma das partes mais importantes, porque é através desse VirtualBox que a gente vai fazer tudo acontecer. Eu estou usando o Mac, então no meu caso, eu faço download por esse link aqui, que é o OS X Hosts. Se você está utilizando o Windows, você faz o download por esse link aqui. Dá no mesmo, tanto se você estiver usando Mac quanto Windows, as configurações elas são as mesmas. Então não precisa ter nenhum tipo de preocupação com relação a isso. Eu, por exemplo, tinha uma neura que, meu Deus, estou usando Mac, então vai ser mega complicado. Não é a mesma coisa. Basicamente as configurações são as mesmas. Você só tem que identificar realmente quais as versões que vocês precisam baixar corretamente lá para o sistema operacional para não ter nenhum tipo de problema. No meu caso aqui, eu já tenho o VirtualBox instalado, então eu não vou baixar de novo. Mas é só clicar aqui, automaticamente ele vai abrir a janela para o download e vocês façam o download. Depois eu vou explicar como faz a configuração do VirtualBox. Então, efetuado o download do VirtualBox, a gente vai para o próximo item, que é o Linux, que é o sistema operacional onde o SAP vai estar instalado. Como eu disse anteriormente, não tem como a gente fazer a instalação do SAP no Windows, mas a própria SAP vetou isso, esse download dessa versão de testes do SAP, então por isso a gente precisa fazer a instalação do Linux numa máquina virtual. Então, mesma coisa, por enquanto esse link aqui está funcionando, se tiver quebrado, o Linux que a gente está utilizando para fazer a instalação do SAP aqui, vocês sabem que tem várias versões de Linux diferentes, mas nós estamos utilizando essa daqui, OpenSUSE, ok? Então, clicando aqui, a gente vai para a página de download do Linux. Bom, essa aqui é a página de download. É muito importante que vocês façam o download dessa DVD image, ok? Não façam download da network image. Isso aqui não vai funcionar, mesmo porque isso aqui são só 120 megas. A versão que a gente precisa realmente é essa de 3.6 gigas. Mesma coisa. Clicou aqui, vai fazer o download de um arquivo que tem extensão .iso, tanto para Mac quanto para Windows. Essa parte aqui não vai mudar, tá? É o mesmo para ambos sistemas operacionais, porque a gente vai utilizar essa imagem do Linux dentro da VirtualBox.
Tá? Então, eu já tenho também, não vou fazer o download de novo, mas é só clicar nesse direct link que vocês fazem o download do arquivo ISO que a gente vai precisar para configurar o VirtualBox. O próximo item que a gente vai fazer o download, e um dos mais importantes, é o próprio SAP NetWeaver Application Server ABAP. A SAP muda várias vezes a forma de fazer o download dessa versão do SAP que é trial, né, que é de testes. Então, provavelmente, quando vocês forem fazer essa instalação, talvez esse link não funcione. Mesma coisa. Digita no Google SAP NetWeaver AS/ABAP Download, já vai aparecer o site da SAP e a disponibilização desses arquivos para download. Então vamos clicar aqui para vocês verem, esse link está funcionando ainda. Provavelmente vocês vão ter que criar um usuário no site da SAP. Aqui eu já estou logado, então por isso não pediu. Mas é super tranquilo, é gratuito, você pode criar esse usuário com e-mail, nome e endereço, mas assim, isso é transparente para eles, ninguém vai utilizar essas informações, é só para você ter acesso ao download mesmo. E aqui vocês vão fazer o download dessas 8 partes do SAP. Tá? Antigamente eles colocavam um arquivo só, com uma cacetada de gigabytes, mas agora eles estão separando aqui em 8 arquivos que vêm compactados como arquivos do WinRAR. Tá? Eu já fiz o download desses 8 arquivos, então não vou fazer de novo, mas basicamente é clicar aqui e fazer o download do arquivo. Bom, agora que nós fizemos o download das coisas principais, né, que a gente vai precisar, a gente vai configurar aqui o VirtualBox. Esse aqui é o meu, então essa versão, como ela é para Mac, ela é um pouquinho diferente do Windows, mas é só a aparência mesmo, o funcionamento é o mesmo. Então, não tem segredo, é bastante simples. A gente vai apertar aqui em novo, tá? Vamos dar um nome aqui para nossa VM, que vai ser, isso aqui é um nome que você pode escolher, mas eu gosto de colocar SAP NetWeaver 7.50 Service Pack 02. O tipo, aqui é o sistema operacional da máquina virtual. O sistema operacional vai ser Linux, certo? Então, Linux. E aqui qual que é a versão do Linux? A versão que nós baixamos, a ISO, é essa OpenSU SI 64 bits. Beleza. Continue. Bom, aqui é o seguinte, é a quantidade de memória RAM que a gente vai alocar para o funcionamento da máquina virtual. O meu computador tem 8 GB de memória RAM. Então, eu vou colocar aqui, o recomendado nesse tipo de caso é que a gente coloque mais ou menos 6 GB de memória RAM. Eu acho que para o meu computador é muito, porque a gente tem um limite aqui, né? Então eu coloco aqui perto do limite. Senão eu vou onerar muito a memória RAM do meu computador enquanto eu estiver utilizando a máquina virtual. Continue. Aqui é o seguinte, a gente vai ter que escolher essa opção aqui para criar um HD virtual, né? Para fazer o funcionamento da máquina virtual. Então deixa flegada essa opção, Create a Virtual Hard Disk Now. Create. Sempre vamos marcar a primeira opção, VDI, que é VirtualBox Disk Image. Continuar. Podemos deixar essa alocação dinâmica aqui, não mexemos nisso. Continua. Aqui é o seguinte, é a quantidade de gigas que a gente vai definir para o HD virtual. Então vocês imaginam o seguinte, a gente está criando um HD virtual. A gente vai colocar aqui qual que é o tamanho que esse HD virtual ele vai ter. O recomendado para a instalação do SAP nesse caso é 80 GB. Então, vamos colocar aqui 80 GB e vamos dar um Create. Bom, nós já temos aqui então a nossa VM criada. Agora a gente precisa terminar as configurações dessa máquina virtual para que ela possa funcionar. Então vamos clicar nela e vamos aqui em Settings ou Configurações, se vocês tiverem baixado em português. Então,
Aqui é o seguinte, algumas opções que nós já escolhemos. A gente vai vir aqui em... Eu vou passar algumas opções aqui para vocês verem, mas não tem nada demais. Então, o sistema, que é o seguinte. Essa boot order aqui é a ordem do boot que vai ser feito a inicialização do Linux. Vamos tirar esse flop aqui, porque obviamente a gente não tem nenhum tipo de disquete mais aqui, então a gente tira isso aqui, é desnecessário. Se você deixar, não vai dar problema, mas vamos tirar porque vai ser um boot mais rápido. Display, não mudamos nada aqui. Essa parte aqui é bastante importante. Então, é aqui na parte do storage que a gente diz de onde vai vir o Linux que a gente quer bootar, o Linux que a gente quer iniciar. Então, nesse controller IDE aqui que está empty, a gente vai clicar aqui no empty e a gente vai clicar nesse disquinho e vai escolher aqui Choose Virtual Optical Disk File. Então a gente vai escolher um disco virtual para dar o boot na coisa toda. Então, o meu Linux que eu baixei está aqui dentro de um HD externo, mas podia estar dentro do teu computador. Lembra que nós baixamos o Linux, a imagem do Linux que terminaria com a extensão .iso? Ela está aqui, certo? Então eu vou escolher essa imagem, esse arquivo ISO, e vou dar um Open. Ok. Áudio, não temos que mexer em nada. Network, a gente vai ter que fazer algumas configurações de network aqui, mas eu já vou voltar nessa parte para a gente falar disso. Por enquanto, o que nós precisamos fazer é isso, e daí eu vou dar um boot no Linux para vocês verem o negócio todo acontecendo. Então vou dar um OK aqui. Beleza. E aqui eu vou dar um boot só para vocês verem que funciona. Então eu vou apertar aqui e vou dar um Start.